Olá, Zanin, como você tá? Tudo bem aí em Ouro Thalita, Preto? tudo bom? Só um instantinho. Tá bom. Zanin vai pôr o fone, então, mas estou te ouvindo, a imagem está excelente, Zanin. Alô, 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 Olá, me olá, ouve? tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo beleza. Tô Conta meio aqui pra no gente, eu tava. improviso. Fica Ah, tranquilo, eu estava já adiantando para o pessoal que você está em Ouro Preto participando da Mostra de Cinema, que inclusive esse ano tem esse foco nas questões indígenas, em filmes indígenas, e que não só retratam as questões indígenas, como são também feitos por indígenas, né? Conta mais pra gente. então, a novidade desse ano aqui é o seguinte, Thalita. Ah, o... já- Existe uma tradição muito grande no cinema brasileiro já de filmes sobre os indígenas. Há muito tempo que eles são filmados, né? E depois de algum tempo, vamos dizer assim, uns 20 anos mais ou menos, 20 ou 30 anos, eles começaram a receber câmeras para eles próprios aprenderem a se filmar. Teve até uma iniciativa muito grande, né? Até uma ONG chamada Vídeo nas Aldeias, de um grande cineasta, que é o Vincent Carelli, né? É, que já fez filmes maravilhosos sobre. Ele tem obras-primas sobre a questão indígena, como Martírio, por exemplo. E ele está com um filme novo chamado Adeus Capitão, que vai até encerrar o festival aqui, que é um filme maravilhoso. E essa organização deles visava, assim, a ensinar os indígenas a como manejar a câmera, como montar os filmes, ou, enfim, todo o procedimento do cinema. Então, hoje, o que você tem é o seguinte: não é mais os indígenas sendo filmados pelos não indígenas, são os indígenas se filmando a si mesmos. Né? E isso traz assim uma vertente do cinema brasileiro que era colocado um pouco à margem, era um filme sobre determinadas etnias e tudo mais. E hoje ela esse tipo de filme já se agrega ao conjunto do cinema brasileiro. Então está sendo muito bacana isso, e o curador dessa parte aqui da Cineópia, o Festival de Ouro Preto, que é o crítico e professor universitário Kleber Eduardo, ele selecionou nada menos do que 35 filmes dirigidos por indígenas, sobre eles mesmos, sobre a realidade da vida deles, os problemas, naturalmente, que aparece muito a questão da demarcação da terra, dos massacres, dos problemas, mas aparece também a questão da espiritualidade, a relação que eles têm com a natureza, a relação que eles têm com os outros, o tipo de organização social que eles têm. Então é muito bacana ver como eles se expressam sobre si mesmos. Então, esse tem sido o grande barato assim nesse começo de festival que eu estou só começando a desbravar. Na verdade, o festival começou ontem à noite, foi muito bonita a abertura, tem esse viés do festival sobre a questão indígena, né? Ele já tinha sido decidido meses antes. Um festival leva praticamente um ano para ser preparado. Quando um festival termina, já se começa a pensar na edição seguinte, mas ganha uma atualidade muito grande, infelizmente, por causa dos crimes na Amazônia, né? Então, infelizmente, o foco se torna ganha um sentido maior de urgência e de indignação, como a gente viu na festa de abertura ontem, em que os indígenas falaram e se expressaram com muita indignação. Foi uma cerimônia muito bonita de abertura e que teve 2 filmes de indígenas projetados depois no telão que é armado na Praça Tiradentes, que é a praça principal da cidade, que é um dos pontos arquitetônicos mais bonitos aqui de Ouro Preto. Então, eles montam um telão. A gente sofre um pouco com frio, porque aqui faz um frio danado à noite, né? Mas é muito bonito de você assistir cinema, assistir aos filmes nesse conjunto arquitetônico que é assim, é um patrimônio mundial que o Brasil dispõe, né?
Ô Zanin, a gente estava vendo alguns trailers, né, dos filmes ali que trazem essa temática ou são feitos por indígenas, e tem muita coisa, assim, desses últimos 10 anos, mas muita produção do ano passado e desse ano, ou seja, atualmente tem uma produção muito grande, né? Tem uma produção grande, é uma, é uma vertente muito viva do cinema e que está continuando, porque eles se entusiasmaram muito, né, com esse processo de registro que é feito pelo cinema. Isso dá uma visibilidade muito grande para eles, né, e para a luta deles, né, porque, afinal de contas, é uma luta aí que já vem de tanto tempo, né. A gente pode imaginar, né, quando o Brasil, na época da chegada dos europeus, dos portugueses ao Brasil, estimava-se que o Brasil tinha uma população de cerca de 5 milhões de habitantes originários, né? E hoje essa população está reduzida a pouco mais de 800 mil pessoas, né? Então você teve um processo assim, de colonização predatória, né? Que é até um pleonasmo isso, porque toda colonização é predatória, né? Mas essa brasileira foi particularmente selvagem, né? No mau sentido do termo, né? Foi muito agressiva, usou de muita violência, né? Na apropriação das terras alheias, na verdade, né? E essas etnias sofreram muito, algumas desapareceram, né? Há culturas que desapareceram, há idiomas que desapareceram e que continuam desaparecendo, né? E tudo isso tem que ser registrado. É uma maneira até de beneficiar a luta pela sobrevivência e afirmação dessas identidades indígenas. O cinema é um aliado, é uma arma aliada dessas pessoas que têm que enfrentar condições tão desiguais para a preservação das suas terras demarcadas e tudo mais, né? Que bacana. E a palavra de ordem deles é demarcação já. Puxa vida. Que é fundamental. Ainda mais porque tem essa questão do marco temporal, né, que está em discussão no STF, a gente comentava aqui ontem. Só para continuar só para finalizar, na verdade, o Festival de Ouro Preto, além dessa temática, tem outros filmes, né? São 151 filmes de 8 países, 151 estados filmes brasileiros. Isso. Porque eu já vim algumas vezes antes, eu era mais ou menos habitué do festival, ele ficou interrompido durante 2 anos por causa da pandemia, fez edição online, né? E esse ano volta ao presencial, né? Ele não teve interrupção por causa das edições online. E a tônica desse festival do Cineop é a preservação, é o cinema da preservação, o cinema da história, o cinema da educação. Ele tem esses eixos fundamentais. Então ele é diferente dos outros festivais, Thalita, porque ele não tem, por exemplo, mostra competitiva, não tem júri aqui. Os filmes não vão ser julgados se esse filme é melhor que o outro, tal. O negócio dos filmes aqui é serem exibidos, serem debatidos e chegarem ao público, né? E você tem muito debate, é um festival também que privilegia muito essa questão dos debates, da reflexão sobre o cinema. Então, vem gente que estuda cinema de vários pontos do Brasil, vem do exterior, por exemplo. Eu estava chegando aqui na van que nos conduziu do aeroporto de Belo Horizonte aqui para Ouro Preto, eu já vim conversando com uma pesquisadora espanhola que veio de Madrid justamente para participar de uma mesa de debate sobre a preservação de filmes aqui em Ouro Preto. Tem um encontro muito bacana para nós, assim, que estudamos cinema não só brasileiro como universal, é uma coisa muito enriquecedora, porque você conhece pessoas, você vê o lançamento de novos livros, por exemplo, um mega lançamento de livros, assim, vão ser lançados 40 livros aí, eu fui dando uma olhada na relação, falei, mas tudo isso me interessa, mas eu não vou poder comprar 40 livros, não tem nem grana para isso e nem tem mala para levar. Mas só para dar uma ideia assim, da dimensão desse festival, que ele é totalmente original nesse sentido. Não existe um festival similar a ele no Brasil. Você tem vários, o Brasil tem um monte de festivais de cinema, tem muito festival que é parecido com o outro.
A Cineop é um festival totalmente original, é um festival de reflexão, com bastante filme também, mas é um festival do pensamento, da educação, da civilidade, da civilização, muito necessário em tempo em que a barbárie nos ameaça. Perfeito. Aliás, olha, eu deixei aqui o site para vocês, cineop.com.br. Então, para acessar mais informações, tudo completinho, é só entrar ali no site, tá bom, pessoal? Bacana. Vamos para o cinema? Vamos para as estreias, Anin? Só um detalhezinho, Thalita. Diga, diga. Oh, só um detalhezinho, só estendendo só um pouquinho a questão da Cineop, que recomendaria ao pessoal que entrasse nesse site e procurasse as atrações online. Não está todo o festival lá, mas tem coisas maravilhosas, inclusive desses filmes indígenas, dirigidos por indígenas, tem uma boa parte está lá. E tem outros filmes que também não são com a temática indígena, mas que são muito bons. Eu vi um filme chamado Tempo Ruim, que é sobre o cineasta Rui Guerra, que é muito bom, eu fiquei surpreso, é feito por um pesquisador, eu nem sei se ele tinha experiência de cinema antes, que é o Adilson Mendes, mas ele fez um filme assim, o Rui Guerra é um monumento do nosso cinema, ele veio de Moçambique, adotou o Brasil como seu país, e é responsável por algumas obras-primas do cinema brasileiro, como os Cafajestes, os Fuzis, né? Estorvo, que ele adaptou de Chico Buarque. Ele é parceiro de música de Chico Buarque, parceiro de peça, escreveram juntos a peça Calabar, que foi censurada na época da ditadura. Ou seja, é um artista múltiplo, que faz um monte de coisas tal, e está em plena atividade aos seus 90 anos, fumando seu charutão, aí, como vocês estão vendo, né? E ele está preparando o final de uma trilogia que é iniciado com Os Fuzis, continuado com A Queda, que é um filme de 78, e agora ele vai fazer o final dessa trilogia. Vale a pena ver esse documentário, viu? Tempo Ruim. E esse aí está online, está disponível. Basta entrar, localizar onde está o filme no site da Cineop, clicar em cima, não precisa nem fazer cadastramento nem nada, o filme aparece direto, falou? Excelente dica. Então entre em cineop.com.br, pessoal. Bom, vamos lá para as estreias no cinema e a gente começa com A Jangada de Wells. Você já falou sobre esse documentário aqui, né? Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu fui até buscar mais informações, porque eu achei uma história toda maluca. Esse cineasta brasileiro vem filmar o carnaval, acaba caindo ali numa manifestação de jangadeiros. Bom, conta pra gente. Então, esse filme, ele é dirigido por um cineasta, dois cearenses, um cineasta chamado Petros Cariri, que é um cineasta muito bom, e o Firmino Holanda, que é um estudioso, e particularmente um estudioso dessa passagem do Orson Welles pelo Ceará. Ele tem até um livro chamado Orson Welles no Ceará, exatamente o título do livro desse Firmino Holanda. E eles dirigem esse filme em parceria, mostrando como é que foi a passagem super tumultuada do Orson Welles, que era um cineasta já mundialmente famoso, porque ele tinha, em 1941, lançado um filme polêmico que foi considerado durante muito tempo o maior filme de todos os tempos, que é O Cidadão Kane, filme de 1941. Em 1942, ele vem para o Brasil, fazendo parte, era época de guerra, vocês recordam, fazendo parte da chamada política da boa vizinhança, que os Estados Unidos tentava se aproximar com os países do sul do continente, né, através de intercâmbio cultural e tudo mais, né. Então o Welles veio para cá, para filmar um documentário que se chamaria It's All True, é tudo verdade. Né? Ele passou primeiro pelo México, fez uma parte mexicana, depois ele veio filmar o Carnaval no Rio de Janeiro, e ele soube dessa história dos jangadeiros que no ano anterior tinham feito uma viagem de jangada de Fortaleza, no Ceará, até o Rio de Janeiro, para reivindicar direitos trabalhistas ao então presidente Getúlio Vargas. Né? Foi uma façanha e que ficou muito famosa. E o Orson Welles resolveu filmar essa história, né? Encenada, né? Reencenar
com os próprios jangadeiros, né? Então ele filmou, ele foi em Fortaleza, filmou o filme. Houve ainda alguns sobreviventes, uma senhora que fez que fez uma adolescente na filmagem do Orson Welles, está viva, tal, conta, relembra as coisas. Um crítico de cinema que nos deixou recentemente relembra que ele era um menino em Fortaleza e que ele foi assistir as filmagens do Orson Welles na praia de Iracema, né? Então tem toda essa memória da cidade. E tem um desfecho trágico da coisa, porque na reencenação da chegada das jangadas ao Rio de Janeiro, houve uma onda colheu a jangada na Barra da Tijuca, né? E um dos jangadeiros, justamente o líder dos jangadeiros, que era o Jacaré, morreu afogado. E se criou toda uma mitologia em torno disso, né? Até o filho do Jacaré fala que não acredita muito ainda no sumiço do pai, tal, porque o corpo nunca foi encontrado, que teria alguma coisa política no meio. Criou-se essa mitologia em torno disso. Agora, mitologia ou não, essa filmagem foi repudiada pelo estúdio do Orson Welles, o que tinha mandado ele para o Brasil, que era RKO. Porque ele começou a filmar nada do que o estúdio tinha previsto, que eram as belezas naturais do Brasil. Tal. Existem as belezas, mas ele começou a filmar a pobreza, as favelas, e começou a mandar um material pelo qual o estúdio não se interessou, né? E há certo tempo, depois desse acidente em que morreu o jangadeiro, com a má publicidade em torno disso, mandaram interromper as filmagens. Então foi interrompido, esse filme ficou incompleto. Depois essas latas, Thalita, isso o filme não diz, mas é interessante a gente dar esse dado para o público. Em 1993, foram achadas as latas e foram recuperadas. Então, uma versão incompleta desse filme chegou às telas. Eu vi isso aí. É um filme maravilhoso, é um filme extraordinário e que foi recuperado assim meio por acaso. Tudo isso, então, é contado nesse documentário, que diz muito sobre o Brasil daquela época, né? E diz muito sobre o Brasil atual, né? Nessa relação com os Estados Unidos, nessa relação deslumbrada que, por exemplo, esse governo tem, e totalmente acrítica em relação aos Estados Unidos. Isso tinha raízes já no Brasil dos anos 40, né? E tudo isso transparece através dessa história, que é uma história incrível e que prejudicou demais a carreira de cineasta do Orson Welles. Ele ficou marcado por Hollywood. Ele nunca mais teve independência para fazer um filme lá, como ele tinha tido para fazer Cidadão Kane, né? E ele começou a buscar produtores já fora dos Estados Unidos. Uma boa parte da obra posterior do Welles foi feita na Europa, com produções muitas vezes precárias. Ele às vezes trabalhava de ator em outros filmes para arrumar dinheiro para financiar suas próprias produções. Então essa aventura brasileira custou muito caro a ele, e isso o filme mostra tudo. Quer dizer, é uma história emblemática assim, da história do cinema mesmo, né? E que se passou aqui no nosso país. Muito interessante o filme, muito bem feito, muito bem filmado, muito bem pesquisado, né? Não à toa, um dos diretores, que é o Firmino Holanda, como eu disse, é um pesquisador da coisa, então ele sabe tudo sobre esse assunto. Então é um filme bastante completo, bastante complexo, e muito interessante, com belíssimas imagens. A primeira vez que você trouxe, acho que estava em algum dos festivais, eu fiquei fascinada Deve ter história. sido festival. Fui procurar texto, fui ler mais sobre essa história, porque ela é toda muito fantástica. Então agora está nos cinemas, pessoal. A gente consegue assistir nos cinemas ao filme. Ótimo, bacana. Parece ser interessantíssimo, ainda mais com o Zanin trazendo todas essas observações aqui para a gente. Vamos para o próximo, porque nosso tempo já está se esgotando. Eu falo, passa muito rápido as sextas. O próximo Nossa, eu um nunca dia consigo qualquer. chegar no streaming, né? A gente não consegue nem passar de 3. Pois é, não. Eu tenho que... Thalita, você tem que me policiar mais quando eu falar de
Eu abrir a boca e Não, começar a eu falar fico aqui demais. perdida também te ouvindo, eu nem me dou conta do tempo. Daí começa a me soprar aqui 8 minutos. Falei, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Um Dia Vamos lá. Qualquer, que é uma produção brasileira, né? Que, É, bom, me lembrou muito, assim, os filmes lá do Rio de Janeiro, né? Como chama o Capitão Nascimento, enfim, que mostram essa realidade do Rio, né? Essa realidade de violência, de muita pobreza, enfim, conta pra gente. é um bom filme policial mesmo, assim, sabe? Dirigido por esse Pedro von Kruger. E tem um elenco bom. Tem o Augusto Madeira, Mariana Nunes, Vinícius de Oliveira. Vinícius de Oliveira, vocês vão lembrar, era aquele garotinho que trabalhava no Central do Brasil, né? Filme famosérrimo e tal. E agora é um rapaz, tal, não sei o que. Eles agem num subúrbio carioca lá, que não é bem identificado, né? E tem lá um chefão que é interpretado por esse Augusto Madeira, né? Que é um belíssimo ator e faz um chefe, na verdade, ele é um policial, né? Num primeiro momento do filme, ele é um policial e depois ele se torna o chefe de uma milícia, né? Ele percebe que é muito mais lucrativo você se tornar chefe de uma milícia e comandar todo um bairro com venda de botijão de gás, com aluguel de imóveis e sobretudo, com venda de proteção aos comerciantes e à população do local. Então é um filme que traz esse retrato da violência brasileira numa linguagem de cinema policial. Eu achei que ele poderia ser um pouco mais analítico, mas ele trabalha mais mesmo assim na ação, na dramaturgia mesmo da ação. A Mariana Nunes, que é uma ótima atriz, faz a mãe de um rapaz que some e ela vai atrás desse rapaz, ela quer saber o que aconteceu com esse rapaz e tem a ver algo com o chefão. É um drama também, é um drama tanto policial, quanto político, quanto familiar, né? Ele é interessante como enredo, como eu disse, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais distanciado, um pouco mais crítico, contextualizar melhor a coisa, né? Porque é um tema totalmente urgente esse aí, das milícias, né? A gente sabe por quê, né? Mas é um filme que vale a pena ser visto, é um filme muito bem feito. Maravilha, vamos para a terceira estreia, que daí é um filme que vem de fora, chama O Truque da Galinha, e também tem uma história super interessante, né, Zaninha? E trata de um pouco de realidade bastante diferente. Conta pra gente. Olha, é o seguinte, eu vi esse filme e eu fiquei surpreso. Olha que uma rodagem de filmes que eu já tenho, pouca coisa me surpreende. Eu posso gostar mais, gostar menos, mas surpreender de ver uma coisa totalmente original assim é muito difícil. E esse é um caso. É um filme do Egito, dirigido por uma pessoa chamada Omar El Zoairi, tá? E se apresenta como uma comédia dramática, né? O filme começa assim de uma maneira assim num lugar pobre, né, no Egito, tem uma família, tem um pai que luta para levar as coisas para casa, e ele vai fazer um aniversário de um dos filhos. Aí leva um mágico. Alguma coisa não dá certo na magia e esse pai desaparece. No lugar dele aparece uma galinha. Veja que história maluca, né? Então você pensa, bom, é um pouco realismo fantástico, que as coisas aparecem assim magicamente e tal, isso aqui. E daí o filme vira, porque essa mulher fica cuidando dos filhos ali, sem ter renda nenhuma, e dando um duro maluco para viver, para sobreviver com os filhos, né? E ela vai atrás desse marido, ela vai atrás de mágicos, atrás de curandeiros, atrás das autoridades. E aquilo acaba virando um retrato cruel da sociedade egípcia, assim, mas nesse andamento, vamos dizer, nesse corte assim, de magia.
Então tem elementos meio mágicos no filme. Ele não é realista. Isso que tem uma novidade, porque, em geral, os filmes de denúncia social são pegada realista, né? A coisa acontecendo como ela é, como, né? Você olha o filme e fala, não, as coisas são desse jeito mesmo. Agora, a pegada desse filme é uma pegada do realismo mágico, né, para usar um termo do Gabriel Garcia Marques, né, da estética literária latino-americana que fez tanto sucesso no mundo. Né? E você vai vendo uma sociedade assim, de uma miserabilidade em que as pessoas se exploram mutuamente, inclusive os pobres contra os pobres, que você fica abismado. Então, é um filme que, eu vou dizer o seguinte, ele é muito interessante nesse sentido da novidade, mas eu não diria que é um filme para todos os gostos. Eu acho que tem gente que vai amar esse filme e tem gente que vai odiar esse filme. Eu fiquei curioso, Thalita, eu entrei para ver como é que tinha sido a recepção dele na crítica francesa, que é muito, uma parte dela, pelo menos, é muito rigorosa, assim, né? E o filme foi endeusado. A maioria das principais publicações de cinema da França, que eu sigo muito, deram 5 estrelas para esse filme. Ele ganhou o prêmio da Associação Internacional dos Críticos num dos festivais que ele participou, se não me engano, numa mostra paralela do Festival de Cannes. Então, é um filme que tem defensores ardorosos e tem também detratores também não menos radicais. Então, quem quiser ter uma experiência cinematográfica diferente, vá ver esse filme. Mas eu repito, não é para todos os gostos. Ai, você só fala, você gostou ou odiou? Você gostou, pelo jeito, né? Eu fiquei surpreendido, e é um filme que para nós críticos, ele é muito estimulante. Eu ainda não escrevi sobre ele, eu vou escrever esse final de semana, quando o festival me der uma folguinha aqui, que eu preciso mandar uma matéria para o jornal. E deve ser muito gostoso de escrever, porque a coisa mais chata quando você vai escrever é sobre coisa repetitiva, que você já viu 500 vezes. Eu até evito de fazer isso. Você escrever sobre coisa nova é muito bom, mesmo que seja para falar mal. Entendeu? Então, pelo menos ele despertou para mim, assim, a vontade, o desejo de escrever sobre ele. Agora, se você for perguntar se o filme me deu prazer, eu vou te dizer que não. Para ser bem franco. Parece ser uma paulada. Parece ser uma paulada, né? É uma paulada. Você se sente mal em certas horas no filme. Ele é muito duro. E o que essa mulher sofre, Thalita, não está no gibi. Então, credo. Então, estou estourada de tempo. Zanin, já beijo enorme para você. Bom festival aí, boa mostra, que você veja ótimos e surpreendentes filmes para poder escrever depois sobre eles. Beijo, beijo.